Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí do pós-jogo do nosso Verdão. Grande vitória para cima do Ceará, fora de casa, né? Lá em Fortaleza, gramado ruim, tudo contra o Palmeiras, mas sim conseguimos a vitória contra tudo e contra todos. Então, vamos tocar o vídeo aí. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Que você tenha um ótimo feriado amanhã, que você sorria, porque a Sociedade Esportiva Palmeiras fecha 14 vitórias e 3 empates, são 17 jogos, sem perder fora de casa, um jogo muito difícil, muito duro, muito físico, muita porrada, muita falta. O time do Ceará, eu vou falar para você, ó, senta a madeira, o Palmeiras competiu, fez o seu gol, teve um final, 20 minutos do primeiro tempo, em que o time jogou muito bem, né? Fez o gol, e depois o segundo tempo realmente foi estranhíssimo, tomou sufoco, mas sufoco assim, meio estéril, porque o Everton, se vocês pararem para pensar, não trabalhou. O Ceará não conseguiu criar absolutamente nada. Vamos falar de tudo sobre o jogo, certo? Vamos conversar, vamos nessa, vamos embora, que é bom a beça. Muito obrigado pela presença de todos. Alô, meus amigos, muito boa noite. Para a gente falar dessa vitória do Palmeiras na Copa do Brasil, 1-0. Foi do sofrido, né? Sufoco e tal, mas deu 3 pontos fundamentais nessa vitória do Verde em cima do Ceará. Ganhar do Ceará lá não é fácil, o Ceará é uma equipe boa, muito forte, fisicamente aperta bastante, né? É um time que bate bastante, alguns números importantes, 200 vitórias da comissão técnica, né, do Abel e da comissão técnica em 346 jogos. É um time forte, sólido e mereceu o resultado, certo? O Palmeiras fez um jogo seguro, né, uma vitória importante, tá? Mas poderia ter feito mais. Realmente poderia ter feito mais. 100º jogo do Vanderlan também com a camisa do Palmeiras. Acho que fez um bom jogo, né? Vamos lá. Vamos ouvir, quero ouvi-los. Vamos que vamos, minha gente. Vamos nessa. Grande abraço a todos. Muito obrigado pela presença. Vamos falar um pouquinho do jogo, né? O Palmeiras começa com o Bruno Fux jogando do lado esquerdo, né? O Vanderlan passando pelo lado esquerdo também, Giai como terceiro, pelo lado direito a jogada funcionando com o Felipe Anderson, né? Como ala, e assim a coisa estava funcionando no primeiro tempo. O Palmeiras teve uma chegada boa no escanteio, o Ceará jogando do jeito dele, né, cara? Do jeito dele, o Ceará. É o jeito que o Ceará joga no primeiro tempo, em transição rápida, saindo rápido, jogando pelo lado, buscando as costas do ataque do Palmeiras. E o Ceará teve uma chance aos 18, né? E só. Depois, 30 minutos, o Palmeiras criava pouco, chegava pouco no ataque, até que teve uma falta em cima do Vanderlan do lado esquerdo. O Estevão bateu perfeitamente, né? E saiu o gol. O gol saiu com o Gustavo Gomes de cabeça, bola parada. Há muito tempo não saiu um gol de bola parada, salvou o time, né? Fundamental essa bola parada. O gol do Gomes, né? Depois o Palmeiras melhorou muito mesmo. Teve chance aos 38 com o chute do Martínez, aos 41 lançamento perfeito do Everton para o Vanderlan, né? A bola aqui, um contra-ataque que ele lançou, que ele fez a coisa acontecer pelo lado esquerdo. Depois teve um outro chute aos 43 do Felipe Anderson, bom chute, e uma grande chance com o Estevão aos 46. Poderia ter feito até 2 gols, né, no segundo tempo, no primeiro tempo. O primeiro tempo foi do Palmeiras, foi melhor, principalmente a partir dos 30 minutos. A partir dos 30 minutos do primeiro tempo, a coisa funcionou bem para o Palmeiras, teve as chances, fez o gol com o Gomes, a partir daí o jogo fluiu, né? E o Palmeiras poderia ter feito até o segundo gol, que daria
uma folga ainda maior para o time, né? No jogo da volta, que é daqui um tempão, o jogo é só lá para o meio do mês de maio, né? Tem muito jogo ainda pela frente até ter o jogo da volta. Claro que se você olhar, se você prestar atenção que o jogo poderia até ter terminado com 2-0, você poderia ganhar um segundo jogo, uma folguinha maior, né? Poderia sim, mas o time não produziu para isso, principalmente no segundo tempo. O jogo contra o Ceará vai ser no dia 22 de maio, portanto, daqui 22 dias, né? Amanhã é dia 1º, tem 22 dias, a gente tem que levar em consideração que jogar em Fortaleza é muito difícil, gramado pesado, não é fácil, tá? O jogo será 3 dias antes do jogo contra o Flamengo. O Rodrigo me lembra aqui o que seria uma boa o time ter uma folguinha maior, né? Bom, o Palmeiras no segundo tempo teve uma falta, uma falta perigosa que o Estevão bateu e a barreira acabou defendendo, bateu na barreira. Aos 6 minutos, teve o Fortaleza, o Ceará começou a apertar o Palmeiras. O segundo tempo foi bem enrolado, bem difícil, né? O Pedro Raul teve um bom chute no perigo, um rebote. O Ceará apertou muito a marcação, ficou muito no campo de ataque com a bola, certo? Ficou muito campo de ataque, e aí voltou aquele modo chutão, toda hora o Everton mandando a bola para frente, lançamento para frente, né? E, cara, ficando ali com o Vitor Roque brigando com bola disputada o tempo todo, não é a dele, não vai conseguir, tá? Não é a dele, não vai conseguir, né? Não vai conseguir, é uma coisa que não vai rolar. Se a bola não chegar, o Vitor Roque não vai fazer gol, né? Se não conseguir fazer a bola chegar no Vitor Roque, ele não vai fazer gol. Vai ser difícil, tá? Depois ele faz a alteração, tira o Vitor Roque e o Estevão e entram Paulinho e Maurício. E piora mais o time assim, né, cara? Não dá, é incrível, cara. O Abel, ele tem as convicções dele, como ele já me disse, inclusive, que não dorme na cama que ninguém arruma, que é a cama que ele arruma. Mas, cara, era para ter o Paulinho desde o início. Paulinho e Vitor Roque, os dois na frente, o Estevão por trás. E tem que fazer a coisa mudar. De fato, o gramado é horroroso, jogar com o Ceará não é fácil, a vitória foi excelente, são 3 pontos importantes. Tá tudo bem, gente, sem problema nenhum. Mas tem coisas que realmente não dá, né, não dá para entender, tá bom? Saiu, depois, aos 25, saiu o Facundo, entrou o Piquerez, né? Aos 28, teve uma jogada, um passo do Evangelista para o Paulinho. Se ele rola para o lado, o Maurício teria feito o segundo gol, né? Mas o Paulinho preferiu finalizar. O Paulinho fez, logo na primeira bola, uma boa jogada. O Palmeiras segurou bem a bola, trabalhou bem a bola, passa aqui, passa ali, entraram ainda o Alans e o Rios, saíram o Martínez e o Felipe Anderson, e o jogo acabou porque o Ceará não funciona, não anda, né? O Ceará não tem condições de quando tem a bola, propor o jogo, né? Então, a coisa não anda, não vai andar, com o Ceará tentando propor o jogo. É um time talhado para jogar no contra-ataque, para fazer a coisa andar no contra-ataque, tá? Então, é isso que eu tenho a dizer a respeito do jogo. Eu não gostei do segundo tempo, mas eu gostei dos 3 pontos. Vitória, meus amigos, vitória! Vitória! O Paulinho é diferente, sim, é diferente, Abel. Então ele tem que jogar. Põe o cara para jogar, por gentileza, certo? Põe o cara para jogar. Por gentileza, vamos nessa! Pôr o cara para jogar, né, Abel? Põe o cara para jogar. Tá bom, põe o cara para jogar, beleza? Ó, você tá vendo aí o Apoia-se. O Apoia-se é a nossa vaquinha coletiva. O link tá na descrição. Você coloca o celular nesse QR Code e entra pro nosso time. Tem um grupo. O que você acha do bonzão Mauro César plantar que o Abel acertou com a CBF? Comente! Comentar o quê? Tem informação, acertou com a CBF?
Será que ele disse isso mesmo? Que o Abel acertou com a CBF? Se ele disse isso, ele deve ter informação, né? Eu não tenho essa informação. Isso aí, final, vamos esperar para ver, né? Levar o Abel Ferreira para a ganhou o jogo, ponto, plantou. O Mauro não é de inventar, acertou com a CBF. O Abel acertou com a sua. Alô, vocês da imprensa, Marcinho, o que você acha do bonzão Mauro César plantar que o Abel acertou com a CBF? O jogo burocrático, seguro, massa, abraço, valeu, Thiago. Alô, vocês da imprensa, Marcinho, o que você acha do bonzão Mauro César plantar que o Abel acertou com a CBF? Comente! Comentar o quê? Não tem informação, acertou com a CBF? Será que ele disse isso mesmo? Que o Abel acertou com a CBF? Se ele disse isso, ele deve ter informação, né? Eu não tenho essa informação. Se a informação é do Mauro César, eu não sei se ele plantou. O Mauro não é de inventar notícia, não, tá? Mas é isso, ok? O Palmeiras ganhou o jogo, ponto final. Vamos esperar para ver negócio de seleção. Eu não vou dizer para vocês, sinceramente, no futebol brasileiro, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. A Leila Pereira que vai ter que se haver com isso, né? Se realmente a CBF quer levar o Abel Ferreira para a CBF. Será que o Abel toparia ser técnico da seleção brasileira? Eu não tenho essa informação, lamento para vocês eu não ter, gostaria de ter, mas não tenho. A informação que eu tenho e dei aqui no pré-jogo é de que o Palmeiras trabalha com a ideia de que quem vai para a seleção é o JJ, o Jorge Jesus, né? E é isso, cara. Eu não estou vendo, não achei aqui no UOL essa informação não do Mauro. E é isso, vocês da imprensa. Eu não posso comentar a informação dos outros, tá? O Renato está dizendo aqui que o Abel está seguindo um planejamento, mas acho que podia colocar ele para jogar, né, Abel? Domingo contra o Vasco, tá na hora de ver Paulinho e Vitor Roque jogando como titulares, tá? É o que eu gostaria de ver, mas vocês conhecem o treinador que nós temos, né? Sinceramente, não vai rolar, não vai acontecer. Eu acho que ele não vai pôr e não sei como ele vai encaixar o Paulinho, como que ele vai encaixar o Paulinho no time, mas é urgente que ele encaixe o Paulinho no time, né? Porque ele é muito diferente, cara. Ele entra e domina a bola, chega a bola, ele prende a bola, ele faz o jogo acontecer, né? É isso, cara. É difícil até de arrumar uma explicação, né? Não tem muita explicação. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí do Massini, falando muito da vitória do nosso Palmeiras. O primeiro tempo foi bem melhor, como disse aí o Massini. O primeiro tempo o Palmeiras poderia ter construído uma vitória um pouco mais tranquila, né? Pelo menos aí um 2-0, mas acabou não acontecendo. E sim, o segundo tempo foi estranho. Para quem viu o jogo, o Palmeiras parece que ficou um pouco nervoso, né? A gente sempre elogia muito o Palmeiras pela tranquilidade, né? Pela a inteligência emocional ali em campo, mas parece que ficou um pouquinho nervoso. Muitas bolas lançadas, né? Só chutão. Então, poucas oportunidades. Mas o Ceará também praticamente não teve oportunidade, não agrediu a defesa ali, né? Tanto que o Massini fala muito sobre o Everton, que praticamente não fez nenhuma defesa, não teve nenhum trabalho. E sim, um jogo muito difícil fora de casa, gramado ruim, tudo contra a gente, né? O gramado ruim, o time tá um pouco cansado ainda, então o Palmeiras consegue tirar uma vitória para cima do Ceará fora de casa, vitória maiúscula, vitória muito importante para decidirmos em casa. Então, se eu não me engano, 22, né, que ele falou, 22 de maio vai ser o jogo de volta contra o Ceará. Próximo aí do jogo contra o Flamengo, que a gente fala aí que vai ser uma final, né? O jogo contra o Flamengo é pelo Brasileirão. E 3 dias antes vai ter essa decisão da vaga na Copa do Brasil com o Ceará. Mas se Deus quiser, a gente já vai ter virado essa chave
de dificuldade de vencer jogos em casa, né? Porque o Palmeiras, ultimamente, vencendo todos os jogos fora, né? Invencibilidade. E dentro de casa tem, às vezes, vacilado. Então, rapaziada, basicamente é isso. Grande vitória do nosso Verdão. Eu quero saber de você que assistiu o vídeo até o final, se você concorda ou discorda com tudo que o Massini falou aí, a análise dele sobre o jogo. Então, comenta aí, deixa a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço.